Saudações, meus amigos, esse é o terceiro vídeo da série Enem Comentado História Antiga. Hoje analisarei um item que foi cobrado na edição de 2009 na prova PPL. Ele trata sobre a percepção construída pelos gregos sobre outros povos do mundo antigo, muitas vezes descritos por eles como bárbaros. Eu já fiz um vídeo analisando essa questão de forma mais ampla e eu deixei aqui na descrição um link para você assistir, se você ainda não viu. Eu acredito que você vai gostar. Nós vamos começar, como sempre, tratando da habilidade em que esse item está enquadrado pelo INEP. O item avalia a H7, que pede para o aluno identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. O conceito de nação envolve o sentimento de pertencer a uma comunidade que partilha elementos culturais, como, por exemplo, a história, a língua, a origem étnica em alguns casos, estando submetidos a um mesmo Estado ou não. No caso do estudo dos gregos, é importante lembrar que nunca existiu uma unidade política entre eles. Eu já tratei sobre isso no primeiro vídeo dessa série. Havia, na verdade, uma divisão em cidades-estados. Ainda assim, é importante você lembrar que havia um sentimento de pertencer a uma mesma cultura. A cultura helena, como eles chamavam. Os bárbaros eram aqueles que não se enquadravam nesta cultura. Era uma forma de inferiorizá-los. Historicamente, este termo foi utilizado em diferentes circunstâncias, mas nunca houve uma sociedade que afirmou "nós somos os bárbaros". Ao longo da história, diversas relações de poder foram constituídas entre nações, como, por exemplo, o pacto econômico e militar, ou a subordinação de uma nação por outra nos diversos imperialismos, mas existiu também um confronto entre essas nações, manifesto nas guerras que existem desde a antiguidade até os dias de hoje. No caso dos gregos, há um leque de oportunidades para a gente entender essa relação de poder. Desde a guerra contra os persas, as chamadas guerras médicas, até as guerras entre as cidades, a Guerra do Peloponeso, e, finalmente, a invasão dos macedônicos, que pôs fim ao período clássico das cidades-estados gregas. Nós podemos agora ler o enunciado do item, que diz o seguinte: o outro tipo de organização de Estado e sociedade ao qual Péricles se refere era... Péricles é um personagem fundamental para a história da democracia ateniense. Por cerca de 15 anos, ele ocupou o cargo de estratego, uma magistratura eletiva que lhe conferia o comando militar da cidade e, portanto, a condução de sua política externa. Além disso, ele gerenciava os recursos financeiros necessários à guerra. Mas não esqueçamos, Atenas vivia a democracia. Para levar a cabo os seus projetos, ele precisava da aprovação da Assembleia. Ele precisava apresentar argumentos que persuadissem os cidadãos a votar em favor deles. Era necessário, portanto, o desenvolvimento de uma grande retórica, um traço que os biógrafos de Péricles dizem que era brilhante nele. Para descobrirmos que tipo de Estado e sociedade está referido no item, nós vamos agora buscar no texto base. O documento é um comentário de uma fonte histórica muito famosa, escrita pelo historiador grego Tucídides, chamada A História da Guerra do Peloponeso, onde ele compila um discurso de Péricles. O fragmento mais importante para chegarmos à resposta é a afirmação de que aquele outro tipo de organização de Estado e sociedade, contra o qual os gregos se haviam batido 50 anos antes, e que se caracterizava por uma administração eficiente que concedia autonomia a diferentes povos e era marcada pela construção de grandes obras e conquistas. Apesar de enquadrado na H7, cuja operação cognitiva é identificar, seria bem mais fácil para o aluno se ele dominasse minimamente a cronologia do século V a.C., justamente chamado de século de Péricles. O discurso desse estadista, que é, aliás, muito famoso, ocorre durante a Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre 431 e 404 a.C., uma guerra contra uma coligação de cidades liderada por Esparta. No entanto, note que ele se refere a eventos que ocorreram 50 anos antes, o que nos leva para a década de 480, o momento em que o exército persa de Xerxes foi expulso da Grécia com um grande protagonismo dos atenienses. Isso nos permite identificar a alternativa B como o gabarito deste item. O outro tipo de organização pedido no item seria o Império Persa, que, apesar de possuir um vasto território, tentou em vão conquistar a Grécia.
Passeando pelas alternativas que nós iremos eliminar, a letra A afirma que se trata do mundo dos impérios orientais que rivaliza comercialmente com Atenas. Embora o Império Persa de fato seja um império oriental, nós precisamos compreender que a rivalidade entre Atenas e Persas não era de cunho comercial, mas sim de cunho militar. A letra C afirma que a democracia era uma exclusividade de Atenas e que o conflito era com as outras cidades gregas. Isso é aquilo que nós chamamos de distrator. O aluno pode ter ficado muito atento ao fato de que o discurso do Péricles foi feito no contexto da Guerra do Peloponeso, quando havia rivalidade com outras cidades, mas ele não está se referindo ao seu tempo, ele está referindo-se a um evento que está no passado. Por isso, a letra C está descartada. A letra D afirma tratar-se do Alto Império Romano, o que não coincide com o tempo histórico analisado no item, tendo em vista que o Alto Império Romano se organizaria séculos mais tarde. Isso seria um anacronismo. Finalmente, a letra E está completamente equivocada. Embora Esparta fosse a grande adversária dos atenienses no contexto da Guerra do Peloponeso, é falso dizer que eles não conheciam as leis ou não conheciam a escrita, e mesmo que eram submetidos a uma teocracia. Meus amigos, esse item foi um pouquinho mais trabalhoso que os anteriores. Você precisava de algumas informações que estavam um pouco além do texto, mas eu acho que eu consegui te ajudar a compreender. Eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem todo aquele ritual, que em breve estaremos de volta. Um grande abraço.